Por que existem duas narrações da criação no Gênesis? Uma narração no capítulo 1 e depois outra no capítulo 2. Vamos citar, por exemplo, o caso da criação, Luzilei. No caso da criação, olhando para a tela, diretamente a tela, no capítulo, em Gênesis 1, verso 11, está escrito assim: e Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. Aqui, Deus fala sobre as árvores, as plantas, né, que surgiriam dali, que dariam frutos. No capítulo 2, não há contradição, no capítulo 2, o que acontece? É citado, só um pouquinho, no capítulo 2, o que Deus cita? Deus cita que ele plantou a erva, ele não tinha árvore frutífera, não tinha árvore para semear. É o verso 5, né? 2:5? Isso. E Talvez toda não esteja... a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover de um processo sobre de cultivo. A terra. E não havia o homem para lavrar a terra. Perfeitamente. Uma era resultado do trabalho de lavrar, e a outra era aquilo que crescia normalmente, dava frutos normalmente. Assim. Então, não há contradição, há um complemento de um processo ao outro processo. Então, as duas coisas se encontram. Deus apenas entra em detalhes no capítulo 2, mas ele não se contradiz. É a soma das duas coisas que formam um total. Certo? Essa é a resposta a essa pergunta. Então, o texto não se contradiz, ele se completa, ele se encontra. Porque no capítulo 1, em verso 11, não cita nada sobre algo para cultivar. E se isso ficasse omitido, então o texto lá na frente, quando Deus dissesse assim, do suor do seu rosto comerá seu pão, não teria referência para isso. Mas aqui tem. Adão pôde cuidar da natureza, de tudo que havia no Éden, e posteriormente, depois de pecar, ele pôde cultivar a terra. Então podemos dizer que no capítulo 1 nós temos uma breve descrição, 1 até o 2, versos 3, né, que falam sobre o sétimo dia. Então ali nós temos uma descrição da semana da criação de forma objetiva. Primeiro dia, segundo dia, tal. Agora no capítulo 2, agora traz detalhamentos sobre tanto a vegetação, quanto também em relação à criação do homem e dos animais. Isso, perfeitamente. Então, na realidade, é uma ampliação, é um detalhamento daquilo que acontece no capítulo 1. Não são relatos distintos e conflituosos, Eles né? se encontram. Porque senão eu perguntaria a você, leitor, por que então Deus citou de que deveria lavrar a terra, se no início ele não citou? Ele não citou porque era uma parte do contexto e no segundo capítulo ele entra em maiores detalhes. Não há contradição, só a soma de duas importantes informações. Entendido. Então não podemos ler ali Gênesis, esses 2 primeiros capítulos como acontecendo numa cronologia, né? Não. Então primeiro temos ali, fechou a primeira semana, daí abrimos a segunda semana com o que está registrado no capítulo 2. Não é isso, né? Então o capítulo 2 é um apêndice detalhando coisas do capítulo 1. Eu chamo você e eu peço para você me ensinar a ligar o notebook. Aí você diz, só aperta aqui e depois a tela abre, aí você tem as teclas. Aí eu disse, então já sei, eu só teclo aqui e mexo com as teclas, mas eu preciso de mais detalhes. Aí você terá que vir outra vez e abrir um capítulo 2 para mim explicar os detalhes. Se você gostou desse assunto, ficou curioso, desejando saber mais, assista esse vídeo completo no canal Abrindo a Bíblia. E se você tiver alguma sugestão de tema para os próximos programas, mande lá no Instagram, @abrindoabiblia.br. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Aqui não é a nossa opinião que prevalece, mas sim a palavra de Deus. Um abraço, Deus te abençoe.